Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet. E para quem não sabe ou não está atualizado, há mais ou menos um ano muito se discutiu sobre o aquecimento global, se é verdade ou se é mentira, em partes graças a uma entrevista que foi muito visualizada, dada no Jô Soares, pelo professor da USP, da Geografia, Ricardo Augusto Felício. E depois, na sequência, por outros professores, especialmente o professor Luiz Carlos Molion, especialmente na Bandeirantes. Devido a essas entrevistas, eu fiz dois vídeos que foram os meus vídeos mais negativados da história. Foram vídeos muito criticados, foram vídeos que receberam muita avaliação negativa, exatamente porque eu estava discordando desses professores. Uma das alegações mais frequentes, na verdade eu acho que foi a alegação mais frequente, é que eu não podia criticá-los porque eu não era da área e que eu não tinha tarimba para poder falar sobre isso. E eu resolvi corrigir exatamente esse ponto, entre outras coisas também. Vamos lá então. Pois é, gente, eu não entendo nada de clima, então eu resolvi procurar quem entenda. Eu conversei com uma série de professores que estão envolvidos diretamente ou indiretamente na questão climática, tá? Oceanógrafos, químicos, físicos, meteorologistas. Alguns eu entrevistei, outros eu apenas tive uma conversa informal e li um monte de artigos que foram passados por eles, exatamente para conseguir trazer para vocês a informação mais precisa do ponto de vista científico. Então, vamos lá que vai começar a maratona. O nível dos oceanos não está subindo. Essa é uma das principais alegações dos negadores do aquecimento global. Eles dizem que se o nível do oceano estivesse subindo, a gente estaria vendo mais alterações do que a gente está vendo. E a cidade de Veneza registra várias baixas dependendo do ano. A linha de medição do capitão James Cook, lá do século XVIII, ainda continua visível no horizonte. Então, afinal de contas, aonde está o aumento do nível dos oceanos que o pessoal do aquecimento global tanto alega? Se você aquece o corpo, esse corpo aumenta de volume. Então, você tem uma contribuição para o aumento do volume dos oceanos pelo aumento da temperatura. Eu sou Edmo Campos, eu sou físico, trabalho nos últimos 23 anos aqui no Instituto Oceanográfico em pesquisas que procuram demonstrar o papel do oceano nas mudanças climáticas e os efeitos das mudanças climáticas no oceano. Pois bem, professor, então já que o senhor trabalha no Instituto Oceanográfico com oceanos há tantos anos, o que o senhor sabe sobre o aumento do nível dos oceanos, aumento da temperatura? Isso é verdade, isso não é, tudo mentira? Explica aí, professor. O oceano é uma massa de fluido que cobre quase 3/4 da superfície do planeta e que não está em repouso. É uma massa que está em constante movimento. Por diferentes razões, forçadas por diferentes agentes, como os ventos, as marés, ou até mesmo gradientes de temperatura e salinidade entre diferentes partes do oceano. E esse movimento faz com que certas partes do oceano tenham temperaturas maiores, e esse excesso de calor pode ser transportado para outras regiões, e outras regiões que podem até estar com temperatura abaixo da média. Porém, se você toma a média global, ou seja, o valor da temperatura promediada em toda a superfície do planeta, em toda a extensão do oceano, há evidências, eu diria quase que insofismáveis, de que está havendo um aumento na temperatura média do oceano. E esse aumento no volume de água, ele pode se manifestar de diferentes formas, porque, como eu disse no início, o oceano não está parado, o oceano se move. E o movimento do oceano está associado com diferente distribuição da geometria na superfície do oceano. Há regiões mais altas do que outras. Há regiões em que os impactos do aquecimento serão maiores do que em outros. Em alguns, você pode ter até redução da elevação da superfície.
Se vocês tiverem a oportunidade de ver a entrevista completa do professor Edmo, vocês vão perceber que, inclusive, ele cita um caso da própria pesquisa que ele realiza, em que ele descobriu que o nível dos oceanos está abaixando em um determinado ponto do Atlântico Sul. Só que ele fala que está abaixando não porque a temperatura está diminuindo, mas está abaixando porque o que está contando mais nesse pedaço é a salinidade e não a temperatura. Ou seja, você tem vários fatores que são interdependentes. Mas, num cômputo geral, a temperatura e o nível dos oceanos está aumentando numa escala global. Então, se de fato a região onde o Capitão Cook fez a medida continua estável, não significa que outras regiões do planeta o mesmo esteja acontecendo. Eu acho que é muito leviano usar um resultado pontual. Você não pode usar isso como um argumento científico para poder dizer que não está havendo um aumento da elevação da superfície de forma global. Várias evidências têm apontado para o degelo enorme e nunca antes visto da região do Ártico. Porém, muitos alegam que, enquanto no Ártico o gelo está sumindo, na Antártica o gelo está aumentando. Ou seja, que raio de aquecimento global seria esse? Na verdade, existem muito bons motivos para isso estar acontecendo e eles têm a ver com o aquecimento global. O sistema que rege a Antártica é bem diferente do Ártico. Professor Fábio Gonçalves, do IAG USP, Departamento de Ciências Atmosféricas. E aí, professor, o gelo do Ártico está derretendo ou não está, afinal de contas? O gelo ártico está retrocedendo violentamente, muito acima das expectativas. Até as previsões acreditam que durante o verão de agosto até final de setembro não exista mais gelo ártico na década de 30, por exemplo. Ai, Pirula, mas isso aí é velho, isso aí é do ano passado. Tenta me enganar não, tá? Eu sei que isso é mentira, porque agora em 2013 eu vi aquela reportagem lá falando que o gelo do Ártico voltou a subir esse ano, tá? Então é tudo mentira isso aí, tá? Isso daí não existe. Calma, isso daí é uma tremenda de uma falácia, na verdade. O ano de 2012 foi um recorde de degelo no Ártico. E o ano de 2013 não foi um recorde. Tem um gráfico que é feito pelo National Snow and Ice Data Center. Eles monitoram o gelo ártico diariamente, com relatórios diários. Esse gráfico é extremamente claro, tá? Dá uma olhada ali, 2012 lá embaixo, tá? Aquela setinha verde pontilhada que tá lá embaixo foi o maior recorde de degelo. Enquanto 2013 não teve tanto degelo assim, ficou mais ou menos lá em cima, tá na faixa azul clara. Só que tá igualzinho o degelo de 2009, que por sua vez foi um pouco maior do que o de 2008. E digo mais, o tanto que gelou o Ártico esse ano tá na média, mas muito aproximado para a média mais baixa que existe, que tá aqui embaixo dessa linha cinza, tá? Porque você tá olhando só anos pontuais. Quando você olha o gráfico geral da coisa, desde a década de 70 mais ou menos, você começa a ver que, apesar de alguns anos terem uma subida, outros anos terem uma descida, alguns terem um pouco mais de degelo que outros, grosso modo o negócio está baixando com o passar do tempo. A longo prazo o negócio está diminuindo. E óbvio que o gelo ártico já teve algumas retrações na história recente, tá? Em que os seres humanos já estavam vivendo por aqui, como mais ou menos na época da Idade Média. E não, a Groenlândia não ganhou o nome dela por ela já ter sido uma terra verde. Apesar do nome Groenlândia realmente querer dizer terra verde, isso foi uma pegadinha do viking Erik, o ruivo, que viveu lá pelo ano 900 e poucos da nossa era. Até que tem um verdinho lá, principalmente no verão, mas ele chamou de Terra Verde para convencer outros vikings a ir junto com ele, querendo dizer que era uma terra próspera, porque ele tinha, na verdade, sido exilado para lá. E pensar que uma pesquisa rápida em fontes confiáveis na internet poderia impedir que uma pessoa falasse uma groselha gigantesca em rede nacional. E se você olha a reconstrução para os últimos 1500 anos, você vai ver que nunca o gelo ártico retraiu tanto quanto a partir dos últimos 30 anos. Ou seja, mesmo que este ano tenha tido um inverno um pouco mais rigoroso, a tendência do Ártico continua a ser a de perder gelo progressivamente. Ai, Pirula, mas o gelo na Antártica tá aumentando, isso não tenho o que argumentar. O gelo antártico, esses meses de setembro de 2012, bateu o recorde de expansão, mas um recorde de expansão de somente 3%. Se você fizer uma conta assim, simples, você vai ver que esse aumento de gelo na Antártica, ele pode até ser considerado como uma consequência do aquecimento global. Então o negócio é mais ou menos o seguinte, quando a gente fala de que a Antártida está esquentando, a gente não está falando que a Antártica está esquentando e ficando quente. É muito comum lá na Antártica temperaturas do tipo menos 40 graus centígrados, por exemplo, né? E quando a gente está falando de esquentar e alguma coisa assim, a gente está falando de poucos graus, né? Então vamos dizer que de 40 graus ela passa para 38, tá? Vamos ser alarmistas agora, dizer que subiu 4 graus o mundo, 36 graus negativos na Antártica, tá? Então a gente não está falando aqui de uma temperatura que vai ficar quente, a gente está falando que vai ficar menos fria. Então o que acontece? Vai evaporar mais água do mar, né? Porque é isso que acontece quando você esquenta a temperatura, por menor que seja, e vai formar nuvem.
Tá? Só que essa nuvem, ela vai precipitar no continente antártico, não na forma de chuva, ela vai precipitar na forma de neve ou de gelo, etc. Tá? E isso vai acabar fazendo com que o nível do gelo da Antártica aumente. E tem que lembrar que a Antártica também não é um troço só. Ela é um grande bloco único pro lado mais afastado aqui da América do Sul, mas aqui pro nosso lado ela é só uma península. Então você tem diferenças também em como acontece esse esfriamento ou aquecimento do continente, porque a península está rodeada de mais mar, né? Então, como o mar está aquecendo, na península o degelo é maior, né? Enquanto no continente o gelo está aumentando. A Antártica ela não está tendo uma variação uniforme, isso é fato. As regiões continentais, as regiões interiores da Antártica estão com um aquecimento, se é que está acontecendo, bem inferior ao que ocorre na Península Antártica. O efeito estufa seria uma física do impossível. Essa alegação extraordinária é a que vem da boca de muitos negadores da mudança climática gerada pelo ser humano. Talvez baseado na baixíssima concentração de CO2 que existe na atmosfera, eles acham que não é possível que um gás tão rarefeito no nosso ar seja capaz de gerar toda essa mudança que a gente está enxergando. É uma lei muito simples, são leis que derivam das leis de radiação de Planck, né, chamada lei de Wien, que determina que o comprimento de onda em que uma radiação é emitida é inversamente proporcional à radiação absoluta, e a lei de Stefan Boltzmann, que diz que a quantidade de energia por unidade de área, por unidade de tempo que é liberado, é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. Agora o bicho pega porque eu tive que entrevistar um professor da Universidade Estadual do Ceará e como ele não veio para São Paulo só para eu entrevistar ele, então eu acabei fazendo uma entrevista por Skype. Ele é formado em física, então ele soltou aí esse monte de leis da física, que para a maioria de vocês deve ter sido grego, mas a entrevista na íntegra tem tudo explicadinho, tudo bonitinho, pelo menos da melhor maneira que eu pude fazer. Então vale a pena conferir lá, o currículo dele é bastante extenso. Bom, e aqui eu vou tentar explicar resumidamente o que foi que ele falou sobre essa questão do efeito estufa. Basicamente o que ele explicou é que o efeito estufa é quando algumas moléculas presentes na atmosfera têm a capacidade de reter radiação. Elas conseguem absorver a radiação infravermelha que é irradiada pela superfície do planeta, por sua vez veio do Sol, e essa radiação que é absorvida, ela é transformada em calor. O problema é que para uma molécula ser capaz de fazer isso, ou seja, capaz de ser uma molécula de efeito estufa, ela precisa ser uma molécula polar. E moléculas de dois átomos ou até átomos isolados, né, como é o predominante na nossa atmosfera, não tem a capacidade de fazer estufa nenhuma, porque são moléculas de dois átomos, não existe ângulo entre esses dois átomos, tá? Você precisa de ter pelo menos 3. E o gás carbônico, o vapor de água, o metano e entre outros, são dentre as moléculas com mais de 2 átomos, algumas das que possuem a capacidade de estufa, ou seja, a capacidade de absorver a radiação e, portanto, esquentar. Tem a ver com a vibração da molécula, também uns negócios assim, depois vocês olham lá. Você coloca alguma coisa no micro-ondas, nem toda substância vai ser aquecida pelo micro-ondas. O que é que vai aquecer? É a água. A água tem um módulo de vibração que corresponde ao micro-ondas. Então você coloca alguma substância com água no micro-ondas, ela vai aquecer, porque absorve precisamente naquele comprimento de onda. Isso aí, obviamente, é algo também bastante conhecido da física molecular. E não só isso, que o gás carbônico é um gás estufa, é possível fazer uma demonstração simples em laboratório, sabe? Isso é conhecido desde o século XIX. Aí tem uma demonstração, eu vou deixar até o link na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver. Esse experimento não prova que o CO2 está aquecendo o planeta, tá? Eu vou falar mais disso no final do vídeo. Esse experimento só prova que o CO2 é um gás estufa, tá? Que ele é um gás com a capacidade de reter a radiação e esquentar muito. Agora, com relação à concentração, ao fato de serem elementos traço, né, o CO2, o metano, etc e tal, para gerar esse tipo de efeito no planeta. Bom, eu acredito que nenhum dos negadores do aquecimento global chegou a questionar que o vapor de água é um gás estufa, tá? Inclusive isso daí, até o próprio Felício comentou no Jô Soares, que o vapor de água é o efetivo gás estufa, porque o vapor de água, se ele não existisse na nossa atmosfera, nós teríamos um planeta cerca de 35 graus mais frio do que ele é hoje. Ou seja, o vapor de água é responsável por manter na nossa atmosfera essa temperatura que a gente conhece e que permite a vida humana. Só que uma coisinha que todos eles esquecem de mencionar, voluntária ou involuntariamente, nas entrevistas que eles dão, é que o vapor de água também é um gás traço. A concentração de vapor de água na atmosfera é de menos de 1% do total dos gases. Já é considerado um gás traço, apesar de ser um dos mais frequentes dos gases traço. Ou seja, se cerca de 1% consegue esquentar a Terra em 35 graus, então eu faço ideia do que 0,04% pode fazer, né? E ninguém está falando aqui que o efeito estufa gerado pelo ser humano vai aumentar a Terra em 35 graus. Vai ser um aumento do quê? De 2 graus na temperatura do planeta, só pelo gás carbônico. Isso sem contar o metano, que é uma molécula de 5 átomos, e então mesmo estando em concentrações muito mais baixas, ele tem uma vibração muito maior e então ele é muito mais estufa que os outros gases. O metano, apesar de ser um gás traço,
ele tem um impacto no aquecimento global grande. Qualquer variação dele é bastante impactante no equilíbrio térmico da Terra. Em eras geológicas mais antigas, aumentos bruscos de metano já ocorreram e causaram impactos violentos na atmosfera da Terra. Ai, Pirula, mas eu vi naquela entrevista lá, o professor falou lá que o que esquenta a Terra, na verdade não é o efeito estufa, é a pressão atmosférica, porque ele deu o exemplo de Vênus, e Vênus não tem efeito estufa não existe em Vênus, o que existe lá é pressão atmosférica, que é muito forte. Isso é uma argumentação tão absurda, mas tão absurda que requer um tempão para explicar o porquê que ela não funciona. E então o Alexandre já fez isso lá na entrevista dele, vocês olhem lá na entrevista, tá? Porque senão esse vídeo aqui vai ficar gigantesco e esse não é o cerne da questão. A camada de ozônio não existe. Essa afirmação foi corrigida, dizendo que na verdade não é que ela não existe, é porque ela não chega a formar uma camada e outras desculpas. Qual será a realidade das evidências científicas que a gente tem sobre a camada de ozônio e sobre a influência dos clorofluorcarbonos na sua destruição? Se não existisse camada de ozônio, nós não estaríamos aqui conversando. Meu nome é Adalgisa Fornaro, sou química de formação e pesquisadora na área de poluição do ar nos grandes centros urbanos. Bom, o que a professora Adalgisa explicou basicamente sobre a produção estratosférica do ozônio é mais ou menos assim. Você tem o oxigênio, né, que é o O2, né, a molécula como ela se apresenta no ar normalmente, né, 1/5 da nossa atmosfera, e o ozônio, que é o O3, ou seja, tem um átomo a mais de oxigênio nessa molécula aí. Basicamente, o O2, né, está aí representado por esse halteres aí, quando ele recebe uma radiação, especialmente a UVB, a ultravioleta B, na estratosfera, né, e você já vai entender por que só na estratosfera que isso acontece, ou acontece principalmente na estratosfera, ele se dissocia e formam dois átomos isolados de oxigênio. Esses dois átomos isolados de oxigênio, eles se encontram com outra molécula de oxigênio O2, né, e formam o ozônio, tá? Que é a molécula de O3. Tá aqui, ó, 3 moléculinhas de O, tá formando o ozônio, beleza? Essa é a produção do ozônio. Você tem o consumo do ozônio. O consumo do ozônio é o contrário. O ozônio, aí é ao contrário, ele recebe a radiação ultravioleta, né? E aí ele se quebra em dois. Ele se quebra numa molécula de 2 oxigênios mais uma de oxigênio sozinho. E também, através dessa reação, ele pode se juntar com outra molécula de oxigênio sozinho e formar 2 moléculas de O2, né? Que é a forma mais abundante na nossa atmosfera. Essas reações de produção e de consumo de ozônio vão acontecer indefinidamente enquanto houver matéria-prima para que isso aconteça, que basicamente são os átomos de oxigênio e a radiação UVB, né? E todo esse ciclo que se repete trilhões de vezes o tempo inteiro na nossa atmosfera é chamado de ciclo de Chapman. Outro papel muito importante do modelo de Chapman é que ele mostra por que a camada de ozônio existe na região entre 20 e 30 quilômetros em média. A radiação que vem lá de cima, ela vai sendo filtrada por esse oxigênio que ele vai encontrando nessas camadas. Então, o oxigênio de 20 para 40 km ele vai diminuindo, mas a radiação vai descendo, ele vai encontrando esse oxigênio que vai sofrendo fotólise e formar a camada de ozônio. Abaixo de 20 km não vai ter radiação suficiente para sofrer fotólise para formar esse ozônio estratosférico. Então, a camada de ozônio, como alguns dizem, ou a ozonosfera, outro nome que podemos dar, a existência dela possibilita que essa radiação, que é extremamente agressiva a todos os organismos vivos, não atinja a superfície da Terra. Ok, a camada de ozônio existe então, tudo bem, está bem demonstrado que ela acontece lá na estratosfera, só que esse negócio do CFC fazer mal para a camada de ozônio, estragar a camada de ozônio, isso daí é balela, né? Todo mundo sabe que essa história só foi inventada para que a DuPont conseguisse trocar as patentes lá, né, que tinham vencido, né? Ou não. Explica aí, professora. Em relação aos CFCs, o CFC propriamente é uma molécula inerte e ele pode entrar nos diferentes processos de circulação atmosférica. O ar não está parado. E existem ao longo de todo o planeta, em função da incidência de radiação no Equador, vai resfriando para os polos, os CFCs, eles podem ser transportados e atingem a camada mais alta. Aí lá na estratosfera, o que vai acontecer é que esses CFCs, na camada de ozônio, um pouquinho acima, naquela região, a gente diz que na parte superior da camada de ozônio, esses CFCs podem interagir com radiação de muita intensa energia, que seria uma radiação ultravioleta, UVC, comprimentos de onda menor que 200 nanômetros. Isso existe na camada lá em cima, na estratosfera, logo acima, antes do oxigênio começar a filtrar. E esse CFC, ao encontrar radiação em comprimentos menores que 200 nanômetros, ele vai sofrer uma quebra, uma fotólise, e liberar átomos de cloro. Átomos de cloro vão entrar num ciclo de reações, onde ele vai
destruir o ozônio. Então, como que o cloro ajuda a zoar toda a reação do ozônio? Bom, beleza, você tem aqui a molécula de cloro isolada. Essa molécula de cloro vai reagir com o ozônio, vai formar uma molécula de ClO, monóxido de cloro, mas o oxigênio que sobrou, certo? Então um átomo do oxigênio vai passar para o cloro. Aí o que acontece? Esse monóxido de cloro, ele vai reagir com outro oxigênio livre que vai estar lá sambando lá pelaquela região da estratosfera e vai formar de novo o cloro mais oxigênio O2 normal. E isso aqui vai se repetir infinitamente, a uma velocidade astronômica, porque o cloro reage de uma maneira muito rápida com o oxigênio e com o ozônio, e principalmente, apesar da reação que quebra o clorofluorcarbono envolver radiação, essa reação aqui do cloro reagindo com o ozônio e com o oxigênio não envolve radiação nenhuma, e exatamente por isso que ela não filtra radiação nenhuma, ou seja, ela não serve para nada. Se depender dessa reação aqui, a atmosfera vira uma peneira e passa tudo, todo tipo de radiação, e vai chegar aqui onde a gente vive. Pior ainda, a reação do ozônio vai acabar acontecendo aqui na camada da atmosfera onde a gente tá, e a gente não pode ficar respirando ozônio, ele é extremamente tóxico. Então, ao longo dos anos 70 foi descoberto esse mecanismo. Com isso, em 1987 foi proposto o Protocolo de Montreal, que foi um momento muito importante de decisão, né? Porque com isso você tem a diminuição da emissão. Realmente a produção dos CFCs caiu. Mas lembrando que são moléculas inertes, elas ainda terão ação ao longo dos próximos 50 anos, pois a quantidade que foi produzida ao longo das décadas de 60, 70 e dos anos 80 foi suficiente para que exista uma concentração na atmosfera para ser ainda extremamente danosa a camada de ozônio. Tá bom, professor, eu entendi tudo isso, mas e a questão do buraco de ozônio, hein? O buraco de ozônio ele tem local e data para acontecer. O buraco de ozônio ele tem sim uma relação com os CFCs, como eu comentei sobre essa questão da movimentação de massas de ar na atmosfera. Existe uma circulação de massas de ar que, de alguma maneira, como esses CFCs têm tempo de vida longo e tal, eles acabam chegando até os polos. E assusta, em 89, em 2006 e mesmo em 1º de outubro de 2010, uma região que praticamente cobre o continente antártico com quantidade de ozônio que estão abaixo de 200 unidades Doppler. Isso daqui caracteriza o buraco de ozônio. Bom, depois vocês assistam a entrevista na íntegra com a professora Dalgisa, mas, a grosso modo, o que eu posso resumir aqui é que esta rarefação do ozônio sempre aconteceu durante o inverno no Polo Sul. Sempre. O problema é que depois do advento dos CFCs, essa rarefação começou a ficar tão intensa, mas tão intensa, mas tão intensa que configurou um verdadeiro buraco, onde estavam passando todos os tipos de radiação, inclusive aquela UVB, que é extremamente danosa para os seres vivos. O que se espera é que a partir de agora, com o controle dos CFCs no final, no início dos anos 90, a gente comece a ter nos próximos anos uma diminuição do período do buraco e que ele não atinja valores tão baixos de ozônio. A Amazônia é praticamente inútil no que diz respeito à manutenção do clima. Basicamente, o que foi dito é que a Amazônia pode ser desmatada livremente, que em 20 anos ela volta lá tudo normal. É o clima daquela região que faz com que a floresta exista, e não a floresta que mantém o clima daquela região. Essa talvez seja a alegação mais relevante, a de que o desmatamento e todo o gás carbono que é liberado na atmosfera através do desmatamento não influencia em absolutamente nada o clima global. É muito estranho que um professor afirme esse tipo de coisa sem apresentar nenhum dado concreto. Falar que a Amazônia ela não interfere no clima é realmente cortar um braço de extrema importância para transporte de umidade para a gente. Sou César Ferreira Soares, meteorologista formado pelo IAG USP e pesquiso a influência da Amazônia no tempo e no clima do Brasil. Tá bom, Pirula, ele é meteorologista, mas ele não é professor da USP, tá? Ele não tem autoridade. Ai, meu saco. Pérola de Castro Vasconcelos, sou professora no Instituto de Química da USP, menciono Química Atmosférica na graduação e na pós-graduação dessa universidade. Pronto, tá bom pra vocês agora? A Amazônia emite água, transpira água, né? E junto com a água do mar, a parte chove ali mesmo, outra parte desce, bate nos Andes e traz água para o sul e o sudeste do Brasil. Se não fosse os jatos de baixos níveis e também aquelas chamadas zonas de convergência do Atlântico Sul, que todas as mocinhas do tempo adoram falar, a gente não teria umidade aqui em boa parte do verão, aqui em São Paulo. Engraçado, eu já ouvi esse argumento em algum lugar.
onde será que foi? E essa umidade, ela não fica só restrita à Amazônia, né? Mas ele vai para a região sul do Brasil, por exemplo, passa pelo Pantanal. O sumiço da Amazônia, ele poderia gerar uma modificação climática gigantesca. Vai bagunçar totalmente o clima aqui do sul e sudeste. Ah, mas eu vou lá acreditar nesse cabeludo aí. O cara é o quê? É biólogo, é? Biólogo não manja nada disso. Para fugir da discussão do que veio primeiro, o ovo ou a galinha, tá? A resposta, na verdade, é que a Amazônia tanto é influenciada quanto influencia o clima. Aquela região é uma região muito baixa, uma região de planície muito baixa, então isso favorece que entre umidade vinda pelo oceano e ela é barrada pela Cordilheira dos Andes. Então aquilo ali já facilita que aquela seja uma região já um pouco mais úmida. E isso facilitou que existisse a floresta, né? Ser uma região equatorial, uma região bastante quente. Isso explica por que a Amazônia surgiu ali. Só que depois que a Amazônia surgiu, ela sozinha já é capaz de modificar o clima de outros lugares, que não seja só aquele local lá onde ela está. Sim, você vai gerar muito prejuízo para o clima se você destruir a Amazônia. Se a Amazônia for derrubada, não queimada, mas derrubada, vai mudar a dinâmica das massas de ar. Estudos já foram feitos em cima da Amazônia e já se mostrou que sim, tirando-se a Amazônia daquela região, em modelos meteorológicos, modelos de alta resolução, a gente vê alterações gritantes no clima e também no tempo na região. Algumas alegações chegam a ser até risíveis, como por exemplo dizer que a vida não tem capacidade para influenciar no planeta Terra, né? Dizendo que o planeta Terra é grande demais, que nós, os sistemas vivos, somos poucos demais, pequenos demais e não temos poder para influenciar no clima global. Nem no clima e nem em nenhuma reação global. Quem influenciaria, na verdade, seria apenas o Sol, os oceanos, os vulcões ou qualquer outra coisa. Nós, seres vivos, estamos apenas à mercê de tudo isso que acontece. E falar que os seres vivos não impactam na atmosfera da Terra, isso é uma falácia sem tamanho, um completo absurdo. A atmosfera que nós temos é resultado da vida, né? O oxigênio, o nitrogênio, o metano. É resultado da vida. Pois é, o único mecanismo que a gente conhece hoje capaz de gerar oxigênio é a fotossíntese. E se hoje a nossa atmosfera é 1/5 formada por oxigênio, isso é culpa da atividade das cianobactérias, dos vegetais, etc. Lembrando que graças ao oxigênio é que existe camada de ozônio, né, como já foi explicado, então quer dizer, é só porque existe a fotossíntese no planeta que hoje você está fora d'água. Tem uma bomba chamada vida emitindo esses gases, porque metano e oxigênio eles reagem. No entanto, nós temos concentração de 21% de oxigênio e metano, né? Quer dizer, o que está acontecendo? Tem alguma coisa emitindo O2, emitindo metano o tempo todo, porque senão eles reagiriam e não existiriam mais. O oxigênio da atmosfera livre existe por causa da fotossíntese. Então, o oxigênio, o nitrogênio, a composição da atmosfera da Terra é a função da vida. E tem mais alguns exemplos super legais de como a vida interfere no clima que vocês provavelmente nunca ouviram falar. Bactérias alteram a formação de nuvens em termos de funcionar como núcleos de condensação, e aqui no caso com núcleos de congelamento. Elas alteram toda a estrutura da atmosfera na própria floresta amazônica, pode acontecer. Aqui no caso elas alteram a estrutura elétrica da nuvem. E algumas bactérias existem há bilhões de anos. O grau de quanto elas alteram a atmosfera é desconhecido, inclusive. Nós estamos agora a entender como as bactérias afetam a atmosfera. Outra coisa, vocês sabem o que é um estômato? Um estômato é uma aberturinha que existe principalmente na parte de baixo das folhas das plantas, tá? Que permite trocas de gases e principalmente a transpiração das plantas. Aquilo que a gente geralmente chama de orvalho. Os fenômenos do tipo, por exemplo, abertura e fechamento de estômatos pode gerar ou não gerar chuva. Porque a quantidade de vapor que é transferida para a atmosfera pode ser controlada pela abertura e fechamento de estômatos. As estações de medidas meteorológicas estariam todas viciadas, colocadas embaixo de coifas, do lado de churrasqueiras, em cima de telas de amianto ou do lado de vulcões ativos. Este foi o melhor dos argumentos apresentado por todos os professores que até agora foram na grande mídia negar a mudança climática gerada pelo homem. Incompetência técnica. Pois é, pessoal, então eu tive que vir até aqui ao Instituto de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, que é aqui onde eles fazem a previsão do tempo e tudo aquilo lá que a gente fica sabendo sobre meteorologia, tá? Para ver o que os pesquisadores aqui têm a dizer pra gente sobre essa questão de mudança climática, beleza? Então, vamos para lá. Hoje, a tendência de aumento da temperatura da atmosfera e dos oceanos é de tal forma que demonstram que a temperatura medida hoje
está fora da margem de erro dos instrumentos. Meu nome é Paulo Nobre, eu sou graduado em Meteorologia bacharel pela Universidade de São Paulo, coordeno a Rede Clima, Rede Brasileira de Pesquisa em Mudanças Climáticas, e sou responsável pelo grupo de modelagem acoplada Oceano e Atmosfera do INPE. Então, será que a meteorologia é uma ciência feita por pessoas tão despreparadas assim, que não conseguem perceber erros grosseiros nas medições? O aumento de temperatura observado em todos esses ambientes, ele não é explicado porque um instrumento ou outro aqui ou ali possa estar descalibrado. Porque são satélites, são navios e são redes de superfície. Esse argumento da incompetência técnica, utilizado por muitos dos negadores da mudança climática, é, no mínimo, duplamente leviano. Leviano no primeiro aspecto, porque ele ignora várias e várias estações de medição que não têm como estar em lugares inadequados, como, por exemplo, as estações de medição nos oceanos e as medições via satélite. E ele é leviano da segunda forma também, porque eles apregoam que a redução do número de estações meteorológicas que fazem as medidas de temperatura foi porque, depois da Guerra Fria, os cientistas da Guerra Fria ficaram desempregados e aí eles tiveram que inventar blá 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 blá, sabe? Uma coisa completamente absurda. Na verdade, o que aconteceu foi exatamente o desenvolvimento das medições via satélite, que são medições muito mais práticas, muito mais precisas, e exatamente pelo satélite estar orbitando em volta da Terra, você não precisa ter tantas estações meteorológicas em determinados lugares do mundo, sendo que o satélite pode medir muito mais parâmetro e com muito mais rapidez do que um monte de estações pequenas. Então, para que ficar gastando dinheiro e funcionário e tempo com um monte de estações, sendo que você pode ter uma só muito mais eficiente? Os satélites orbitam em torno da atmosfera terrestre, eles conseguem medir a temperatura da troposfera, que é a camada de ar mais próxima da Terra. As estações meteorológicas elas reduziram em número porque aumentou-se a qualidade das estações. Se a gente engloba por uma estação uma grande área, para que eu vou ter 3 estações, 30 estações no mesmo setor? Tá, mas então para continuar com esse vídeo a gente precisa responder algumas questõezinhas básicas. Primeiro, como que a gente faz para medir a temperatura do planeta? Como que a gente sabe que a temperatura está aumentando? Bom, nós medimos. E medimos através de várias formas. Uma fonte de informação são as séries históricas que começam em 1800, 1900, são séries instrumentais, reguladas, utilizadas para a previsão do tempo. Outros elementos constituem, por exemplo, as medidas feitas por todos os navios oceanográficos e as estações oceanográficas que medem a temperatura dos oceanos desde a superfície até 3 mil metros de profundidade. E são instrumentais também com as medidas de satélites. Além disso, existem os registros paleontológicos. São perfis tirados de perfis de gelo e fundo dos oceanos, são feitas inferências da temperatura com 400 anos, com 1000 anos, com 4000 anos de antecedência, para se estimar qual era a temperatura do planeta através desses dados paleontológicos. E com isto, nós conseguimos ter a evolução temporal da temperatura em cada ponto, nos continentes, em todos os oceanos. Os estudos que conhecemos hoje apontam que os primeiros 500, 700 metros da superfície do oceano, de uma forma global, está com temperatura acima da média e tem uma tendência de aumento nos últimos anos. Na última década, o número de recordes de temperaturas máximas é 3 vezes maior do que o de recorde de temperatura mínima. O que pode estar gerando este aumento de temperatura no planeta? El Niño, Laninha, fenômenos que não possuem uma previsibilidade tão grande, poderiam ser os responsáveis por todas essas alterações que nós estamos enxergando. O El Niño seria o responsável pelo aquecimento do Oceano Pacífico, aumentando assim a temperatura do planeta. A Laninha seria responsável pelo resfriamento, esfriando o Oceano Pacífico, que é muito grande, e portanto resfriando a temperatura do planeta. Porém, o ano de 2012 fechou como um dos 10 anos mais quentes do registro histórico. E no começo do ano nós tivemos uma das laninhas mais fortes já vistas. Ou seja, deveria ter esfriado e não esquentado. Aparentemente, a ação de mais alguma coisa está interferindo e sobrepujando o sinal desses fenômenos meteorológicos totalmente naturais. Existe um conhecimento científico que mostra de que pelas leis da física, qualquer pessoa que conheça as leis da física
sabe como elas funcionam e por que nós utilizamos as leis da física para tomar as nossas conclusões da observação da natureza. Em 1876, o Dr. Arrhenius, só baseado no conhecimento da física clássica, já anteviu que se aumentasse a concentração de gases de efeito estufa, na época CO2, na atmosfera, ele teria uma consequência de armazenar o calor e com isso aumentar a temperatura. Na realidade, a gente tem diversos fatores naturais que operam ao mesmo tempo. Você tem a variabilidade solar, o vulcanismo pode ser importante. Existem também os chamados modos de variabilidade do sistema climático, que são oscilações naturais, como por exemplo o fenômeno de oscilação sul, a oscilação decadal do Pacífico, os modos de oscilação antártica do Oceano Atlântico. Você tem uma verdadeira orquestra de frequências de oscilação, muitas vezes envolvendo acoplamento entre o oceano e a atmosfera, que leva a flutuações no sistema. Obviamente, se o efeito antrópico fosse pequeno, ele poderia até ficar difícil de detectar em meio a todas essas oscilações. Existem outras causas que fazem o clima variar. E a contribuição antropogênica acontece superposta a essas causas. E é difícil de separar um sinal do outro. Mas, novamente, o fato de ser difícil não significa que você deve ignorar. O metano e o CO2 estão aumentando conjuntamente nos últimos 200 anos bastante. E não é só o CO2 que está aumentando, o metano, né, o N2O, que é tomado nas atividades agrícolas, né, são micro-organismos do solo que produzem. A agricultura lança metano, as bactérias lançam metano, e o gado lança metano, e os animais, tipo zebras, gnus, lançam metano. Os vulcões têm uma participação também dessa parte. Vulcões, é verdade. Então podem ser os vulcões, não? O vulcão pode lançar dióxido de enxofre, que faz o papel contrário. Ele pode lançar CO2, ou pode metano, ou não. Mas o dióxido de enxofre, que é a primeira coisa que ele lança, ele esfria. Ele é benéfico na atual circunstância. Fizeram um estudo e chegaram à conclusão de que o aumento da elevação do nível do mar ele está acontecendo de uma forma em que a contribuição natural apenas não é capaz de explicar. Então, existe uma evidência grande de que o papel do homem está se tornando cada vez mais importante. O que é difícil você não ver é que, nos últimos 200 anos, o ser humano vem aumentando a sua interferência no sistema climático de uma forma acelerada, de uma forma cada vez maior. E as consequências disso se manifestam de várias formas. E, por exemplo, a emissão de gases que produzem efeito estufa, isso é inquestionável. Todas as pesquisas que são realizadas nesse aspecto mostram um aumento da concentração de gases devido ao efeito antropogênico, ou por causas antropogênicas. Na realidade, hoje, eu não tenho nenhum receio de afirmar que o sinal antrópico é dominante. Hoje, quando você pega uma amostra de carbono na atmosfera, você consegue detectar se aquele carbono tem origem fóssil ou se ele tem origem do magma. Por exemplo, o carbono expelido num vulcão. É uma fração residual, a fração do carbono hoje, que é de origem não fóssil. Acontece que o carbono de origem fóssil ele tem uma fonte, a exploração do petróleo. Então, como nós conseguimos detectar que o carbono que está no ar ele tem a origem no petróleo, e somente o homem explora o petróleo, e as medidas são redundantes, não é simplesmente uma série temporal que alguém tomou em algum lugar. As medidas são feitas em todo o planeta, são feitas em toda a profundidade da atmosfera. Então, com isso não é uma parte que hoje faz parte do debate científico, porque consegue-se pegar a impressão digital do carbono que está aumentando, que é um carbono de origem fóssil, que é explorado. Eu acho que isso é um fatality. O Sol. O Sol é a fonte primária da energia do nosso planeta. E basicamente todos os ciclos de todas as coisas que existem aqui, e inclusive no sistema solar inteiro, estão regidos pelo Sol. O argumento dado principalmente pelo professor Mollion em suas entrevistas é de que o Sol seria única e exclusivamente o responsável pelo aquecimento ou resfriamento do planeta ao longo do tempo. Seus ciclos solares de tempos em tempos, aumentando e diminuindo de intensidade, seriam os responsáveis
pelo aumento ou pela diminuição da temperatura do nosso planeta com o passar dos tempos. E ela seria a explicação perfeita de por que a temperatura da Terra está subindo agora nos últimos anos. De acordo com o professor Molion, na verdade a temperatura vai acabar baixando daqui a pouco, porque nós vamos entrar novamente no mínimo solar. A grande parte da energia solar é muito constante, tanto que a gente usa até o termo constante solar no topo da atmosfera. Mas em algumas faixas ela varia uma pequena, diminuta quantia. Bom, o Sol, as variações cíclicas do Sol, poderiam, em tese, modificar a temperatura do planeta. Aí o Alexandre faz uma continha básica, explicando direitinho, beabá, passo a passo, que vocês assistam lá depois na entrevista completa, mas basicamente ele diz que a flutuação solar, que acontece entre os mínimos e máximos solares, é da ordem de grandeza de 0,1% da constante solar, né? Basicamente ele faz uma comparação, ele explica sobre o formato da Terra, qual é a conta que tem que fazer, e ele chega no resultado de que a variação solar, ela chega a 0,27 watts por metro quadrado, e a variação que é estimada para o gás carbônico lançado na atmosfera pelo ser humano é de 1,66 watts por metro quadrado, ou seja, a variação solar seria mínima comparada com a variação gerada pelo CO2. Eu estou falando assim, o mínimo solar e o máximo solar. A diferença entre essas condições é de 0,2. Eu estou falando de algo que é 1,6, é várias vezes maior. As medidas feitas das variações do output de energia solar não conseguem explicar a magnitude das variações de temperatura observadas. Então aí é que entra o conhecimento da física da atmosfera. Quer dizer, o Sol tem um ciclo de 11 anos, em torno de 11 anos, o ciclo dos máximos e mínimos solares. Se você suprimir o aumento do gás carbônico, você faça um outro planeta, calcule, reduza e pegue a variação observada do Sol e você vai ver que a temperatura do planeta não aumentaria. Ao contrário, nós geologicamente entraríamos num período de resfriamento, nós estamos numa interglacial. Na ausência do aumento do CO2, com esse mesmo Sol que está aí, com a mesma quantidade de energia do Sol que ele vem banhando e doando para a Terra, a Terra não teria aumentado o que aumentou. Então nós sabemos que o aumento da temperatura ele não pode ser atribuído ao Sol. É grosseiro para com a comunidade de cientistas do clima, né? Achar que a comunidade não seria suficientemente inteligente para checar a hipótese natural para a mudança climática é óbvio, né? Isso é a primeira coisa para observar. Ok, então pelo visto, a única variável forte o suficiente para explicar as alterações climáticas que nós estamos encontrando é o aumento de gases estufa na atmosfera, principalmente o CO2. Só que o problema não é só esse, você aumenta o CO2, você já esquenta um pouco a atmosfera. Com esse aquecimento, a atmosfera consegue acumular mais vapor de água, e além do mais, evapora mais água também porque está esquentando. Isso se deve a uma relação física simples, é o que a gente chama de equação de Clausius-Clapeyron. E o vapor de água, como eu já falei, também é um gás estufa. Então, quer dizer, quando você aumenta o CO2, você também aumenta o vapor de água. Ou seja, você aumenta duplamente a quantidade de gases estufa na atmosfera. Ou seja, trata-se de um feedback, de uma retroalimentação positiva. The International Panel of Climatic Change, IPCC. O famoso e tão controverso grupo que faz relatórios regulares mostrando como anda o clima no planeta. Afinal de contas, dá para confiar nesses relatórios do IPCC? As evidências do painel do clima, que compila ciência, não cria ciência, são bastante fortes. Eu sou Oswaldo Lucon, eu sou um dos autores coordenadores do painel do clima, sou formado em Engenharia e Direito, com mestrado na Inglaterra em Tecnologias Limpas, doutorado em Energia, sou professor da Universidade de São Paulo, do Instituto de Eletrotécnica e Energia, sou professor visitante da Universidade do Texas em Austin. Faltou falar também que o professor Lucon trabalha na Secretaria do Meio Ambiente e na CETESB, que foi onde eu fiz a entrevista. O IPCC foi criado em 1988, por iniciativa da Organização Meteorológica Mundial, exatamente no sentido de tentar formar algum consenso sobre essa evidência científica daquilo que já era verificado desde o século XIX. O processo do IPCC, eu trouxe alguns relatórios, né? Os relatórios do IPCC, eles são divididos em 3 volumes, basicamente. O primeiro trata da ciência do clima, que é o aspecto mais climatológico. O segundo trata de impactos, vulnerabilidades e adaptação. E o terceiro sobre mitigação.
Talvez o ponto mais importante que tenha que ser esclarecido sobre o IPCC. O IPCC não faz pesquisa científica. Ele é um painel de especialistas que apenas compila resultados científicos publicados na literatura específica, ou seja, na literatura da área. Um relatório final como esse, ele leva cerca de 5 anos para ser criado. São 3 grandes rodadas de compilação de textos submetido a 3 processos de revisão. Eu coordeno um capítulo de edificações. Nesse relatório de renováveis, eu coordenei o de desenvolvimento sustentável. Nós recebíamos cerca de 1.500, 2.000 comentários sobre o capítulo que precisavam ser todos respondidos. Se aceitos, eles precisavam ser incorporados. Se rejeitados, precisaria haver uma justificativa. Todas essas justificativas são públicas, elas são abertas, então é um processo que pode ser questionado a qualquer momento. Os novos relatórios são construídos em razão dos anteriores. Esse relatório ele é sintetizado num sumário técnico que tem cerca de 100 páginas e num sumário para políticos, chamado Summary for Policymakers, que tem cerca de 20 páginas. Quando o IPCC apresenta esse relatório para os políticos, eles geralmente se reúnem e essa reunião é feita com representantes de praticamente todos os países. Alguns temas que envolvem interesses econômicos, comerciais ou políticos podem demorar muito para ser avaliados. Um parágrafo levou 28 horas para ser aprovado. Mas sempre este relatório precisa ser aprovado por todos os representantes de todos os países presentes antes que se tome qualquer decisão ou qualquer atitude nos governos dos respectivos países. As opiniões dissonantes, elas precisam necessariamente ser levadas em consideração nos relatórios do IPCC. Os negadores alegam que muitos cientistas que antes faziam parte do IPCC agora não estão mais fazendo parte dele. Mas quais são esses cientistas? E será que isso procede? Eu juro que eu tentei ir a fundo nessa informação, mas basicamente nenhuma das fontes que eu consultei ou que eu perguntei conseguiram me responder essa questão dos cientistas que saem fora do IPCC. Aparentemente, todos os cientistas saem fora do IPCC o tempo inteiro, porque é algo extremamente rotativo, exatamente para não viciar os relatórios. Basicamente, é a comunidade científica de cada país que escolhe quais são os representantes que poderiam ingressar no IPCC. Essas sugestões são mandadas ao governo de cada país e o governo manda essa lista para o IPCC, que seleciona aqueles com o melhor currículo, maior embasamento, etc. Muito importante, o painel ele tem alguns critérios chamado Gender Balance e Geographical Balance. Então precisa haver autores de países de desenvolvimento, precisa ter um equilíbrio entre homens e mulheres, precisa ouvir a visão dos grupos como pequenas ilhas, países menos desenvolvidos. Todos esses pontos de vista precisam necessariamente ser considerados. Ah, mas teve o Climate Gate, que foi aquele escândalo em que os e-mails dos cientistas vazaram e mostravam que eles estavam manipulando os dados para provar que o mundo está aquecendo. Ah, mas o James Lovelock, que foi o pai dessa história do aquecimento global, foi o primeiro cara que falou isso, ele admitiu no ano passado, ou no ano retrasado, que ele exagerou, que na verdade o que ele tinha dito tinha sido um exagero. Será que essas histórias são verdadeiras? Será que elas possuem algum fundo de verdade? Ou será que elas são apenas intriga da oposição? Bom, vamos avaliar um por um então agora. O caso do Climate Gate, esse foi de um mau caratismo inacreditável das pessoas que divulgaram os e-mails que foram roubados. Porque os e-mails foram divulgados em pedaços e fora de contexto. Então, vamos lá, eu vou falar e-mail por e-mail aqui. De Phil Jones para muitos. Acabo de completar o truque de Mike, da Nature, de aumentar as temperaturas reais de cada série nos últimos 20 anos, isto é, de 1981 em diante, e dos de Kate, de 1961, para esconder o declínio. Na verdade é aquela coisa, quando você escreve um e-mail particular para os seus amigos, você não fica tomando cuidado com o tipo de linguagem que você vai utilizar. Então quando você pega isso daí totalmente fora do contexto, dá a entender de que realmente o cara é um mau caráter, mas na verdade não é isso, dá uma olhada. O truque da Nature, do Mike, na verdade se refere a uma técnica usada em um artigo publicado na revista Nature em 98, que é a técnica de plotagem dos dados instrumentais mais recentes junto com os dados reconstituídos do crescimento da temperatura. Isso colocaria as tendências do aquecimento global recente
somente no contexto das mudanças de temperatura em tempos mais longos. Então foi basicamente isso que ele quis dizer, tá? O truque, na verdade, é porque na verdade era uma novidade que tinha acabado de ser descoberta pelo Michael Mann. Não era uma desonestidade. Com esse negócio de esconder o declínio, na verdade, esse declínio não é da temperatura. Ele refere-se a um declínio da confiança dos anéis de árvores, né, da dendrocronologia, para refletir as temperaturas depois de 1960. Porque tem um pequeno problema entre os dados da dendrocronologia e os registros instrumentais modernos para medir a temperatura depois de 1960. E esse daí foi um problema que já tinha sido resolvido ou estava sendo discutido. E o Michael Mann já tinha percebido que tinha dado problema nisso daí. Então o que acontece? O Phil Jones chegou e falou assim, ó, eu tô arrumando esse jeito aqui, fazendo o truque que o Michael Mann tinha feito, né, ou seja, a maneira como ele tinha descoberto, e descobri que isso anula aquele problema, né, do declínio de confiança que tinham os dados da dendrocronologia. E aqui a gente pega outra nuance de leviandade aqui com a palavra aumentar que está presente aqui. Do inglês, essa palavra foi traduzida de add, que pode ser aumentar, mas nesse sentido do e-mail foi colocado como adicionar. Igual quando você add uma pessoa no Facebook, seria adicionar as temperaturas reais e não aumentar as temperaturas reais. Ou seja, adicionar dados. Quer dizer, era um e-mail técnico, cheio de dados técnicos que ninguém ia de fora ia entender nada e que caiu na mídia sem explicação nenhuma. Ou seja, o mau caráter de verdade foi quem divulgou esses e-mails. Outro e-mail que ficou conhecido também, Kevin Trenberth falando para o Michael Mann. O fato é que não podemos justificar a ausência do aquecimento no momento. 3 pontinhos. Nosso sistema de observação é inadequado. Basicamente o que ele estava querendo dizer é que ele estava discutindo um paper que na época ainda não tinha sido publicado, hoje já foi, né? Em que ele queria saber quanto de energia estava fluindo pelo nosso clima e para onde ela estava indo. Ou seja, ele discute que o aumento da temperatura era pelo dióxido de carbono, porém ele falava que às vezes a temperatura da superfície mostrava alguns períodos curtos de esfriamento. Isso deveria ser devido a uma variabilidade interna. E ele estava lamentando que as técnicas de mensuração não eram feitas com tanta frequência ou com tanta cuidado como ele precisava para conseguir detectar essas pequenas variabilidades. E isso depois ele explicou no paper que ele publicou. E isso daí continua para vários outros e-mails, não vai dar para ficar citando todos aqui, mas por exemplo, teve um também que o Phil Jones mandou pro Michael Mann, dizendo que eu não posso imaginar nenhum desses artigos aqui constando do próximo relatório do IPCC. Kevin e eu vamos excluir eles de alguma forma. Isso foi interpretado como o cara tentando esconder uma informação que não fosse verídica. Eventualmente esse artigo foi citado no relatório do IPCC e que não tinha nada de bombástico, não tinha nada de contraditório. Por exemplo, os meus e-mails poderiam ser vazados e do milhões de palavras que eu tenho utilizado nesses e-mails, vocês podem interpretar o que bem entenderem. Bom, mas mesmo as intenções deles com relação ao que estavam escrevendo ou não importa. O que importa é se os dados deles estavam sendo falsificados ou não. E na verdade uma série de agências de investigação independentes pegaram todos os e-mails, fizeram suas avaliações e descobriram que nem o Michael Mann, nem o Trenberth, nem o Phil Jones estavam manipulando dado algum. Ou seja, no e-mail particular deles, eles podem falar o que eles quiserem, xingar a mãe de quem eles quiserem, desde que eles não estejam manipulando dados. E os artigos que foram publicados depois por todos esses cientistas foram ovacionados e foram avaliados pelo escrutínio de vários cientistas e todos eles concluíram que eram excelentes trabalhos. Não é tão fácil como parece, digamos, manipular dados, porque esses dados eles são submetidos a um processo intensivo de revisões. E os revisores não são, digamos, aqueles escolhidos, não são os vizinhos ou aqueles que torcem para o mesmo time. A questão da manipulação dos dados é bem simples. O dado é público. Se o dado é público, qualquer um pode ver. Esses dados, os modelos que são feitos, os cenários, não é feito por um cientista. São cientistas do mundo inteiro. Né? São mais de diretamente 500 cientistas, mas são fora as colaborações, os estudantes, as coisas, são milhares de cientistas. Então, dizer que todos eles estão acumulados para mentir, para alterar os dados, fica meio difícil acreditar, né? Tá bom, professora, mas e o James Lovelock? Ele se retratou, não? Ele acha que ele exagerou, porque ele escreveu que bilhões iriam morrer nesse século. Só que esse século acabou de começar. A gente não sabe até o fim que vai acontecer. Então ele se retratou dizendo que não vai ser milhões, que vai ser milhares. Mas a gente não sabe, pode ser que sejam milhões. Então quer dizer que quando ele falou isso dos milhões, ele não estava querendo aparecer para vender livro, como afirmaram por aí. Isso o Lovelock nunca faria. Isso para mim é uma infâmia. E o Lovelock é um cientista sério. Ele é respeitado no mundo inteiro. A teoria dele, que um monte de gente quer decupar, ninguém conseguiu decupar até hoje. Porque ele não ia querer vender
fazer uma ideia errada só para vender livro. Vender um livro, e não precisa disso. A ciência é feita de pesquisa. Essa pesquisa precisa ser publicada em revistas científicas. E essas revistas científicas possuem revisão por pares. Ou seja, você não escreve um texto que você quiser e publica no lugar que você quiser. Se você quiser publicar numa revista científica, você tem que mandar ela para a revista e os artigos vão ser revisados por geralmente mais de 2 cientistas da mesma área a qual você submeteu. É óbvio que existe um ou outro cientista que tem menos escrúpulo ou que é desonesto. Só que isso não se refletiria no mundo inteiro, não se refletiria em toda a comunidade científica. Isso não faz o menor sentido, porque exatamente por essa capacidade autorregulatória da ciência, o contraditório é sempre procurado. Se você possui alguma evidência que descredencia o seu colega de universidade, isso é motivo de festa. Todos querem descobrir uma evidência-chave que mude totalmente a história da ciência. É assim que você escreve o seu nome nos livros da ciência, contradizendo o seu colega cientista. E as evidências têm mostrado, através de várias pesquisas de revisão bibliográfica, que mais de 99% da comunidade científica aceita que o aquecimento global está acontecendo e que a sua maior influência é a ação humana. Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem o vídeo que o Yuri fez recentemente sobre isso, mostrando uma pesquisa de um cientista que fez um compilado de várias referências, mostrando que a maioria esmagadora da comunidade científica aceita o aquecimento global como verdade e o ser humano como seu maior causador. O teste de hipótese ele funciona da forma contrária. Não da evidência de que o aquecimento global é causado pelo homem, mas pela evidência de que ele não seja causado pelo homem. Ele está em torno de 5%. Isso significaria jogar uma roleta russa com 19 balas e um buraco no revólver. Você apostaria? Então por que os cientistas que negam o aquecimento global não conseguem publicar? Boicote, perseguição, isso é parte das alegações que eles nos dão. Então, mas será que isso justifica a ausência de publicação dos negacionistas? Essa é uma desculpa esfarrapada, grosseira. Por exemplo, a minha principal publicação é uma em que eu sou coautor na Science sobre as nuvens poluídas da Amazônia. Mas eu tenho publicações que são relacionadas, por exemplo, com previsão climática sazonal sobre o Nordeste brasileiro. Outras que são de medidas de microfísica de nuvens realizada na costa do Brasil. Tem um amplo leque de possibilidades de publicação sem que você entre numa suposta polêmica inexistente. Você pode sim publicar, você pode conseguir recursos, dá trabalho publicar. Ah, Pirula, mas isso é porque a ciência é toda comprada, é lógico. São os governos dos países, são as ONGs, todo esse pessoal aí que fica pagando os cientistas aí pra provar o aquecimento global. Será que algum poder global conseguiria ter tamanha influência a ponto de comprar todas as revistas científicas do mundo, ou todos os grupos de referis, ou todos os laboratórios de pesquisa do mundo? Será que existe um poder tão forte? Illuminatis, talvez? Ou qualquer outra coisa? Vocês conseguem imaginar algum grupo ou companhia que tenha dinheiro para comprar todos os cientistas do mundo? Será que as ONGs, por mais que sejam muitas no mundo, com o seu financiamento restrito, conseguiriam comprar toda a academia científica para conseguir eliminar o avanço econômico do mundo? Será que isso faz algum sentido? Essas alegações dos negadores do aquecimento global são muito difíceis de verificar do ponto de vista científico. Elas não são baseadas em evidências científicas, elas são baseadas em termos políticos ou em atitudes governamentais que possam estar sendo feitas, interesses econômicos talvez. Então, é muito difícil que um professor possa responder ou falar a respeito disso de alguma forma que seja mais do que meramente a sua opinião. Como eu estou preocupado em procurar pessoas que realmente tenham respaldo na área para falar, eu teria que achar alguém que manjasse de política, de preferência alguém que já tivesse sido ou que seja um político. Também teria que ser uma pessoa preocupada com a questão científica, uma pessoa que manjasse minimamente da questão científica, de como são feitas as publicações, de como que se dá o método científico. E, de quebra, teria que ser uma pessoa que se interessasse pela questão do clima ou ambiental. E isso é uma coisa muito difícil. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar alguém com todas essas características juntas e que ainda por cima manje de leis e que queira falar comigo. Sou Fábio Feldman, sou advogado, ambientalista há muitos anos, fui deputado constituinte, depois fui exercer mandato por 2 anos, fui secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo, uma pessoa preocupada com as futuras gerações e com o planeta. Ok, palmas para mim. É impossível
no mundo contemporâneo alguém imaginar que vai poder convencer praticamente toda a comunidade científica do mundo, que envolve gente de países ricos e países pobres, a fazerem parte de um grande esquema de escamotear a verdade. Essa discussão ela já vem há praticamente 30 anos, ou aliás mais de 30 anos. Quando houve a primeira grande conferência em 72, em Estocolmo, quer dizer, alguns países, inclusive o Brasil ainda, disseram exatamente isso. Olha, quer dizer, há uma conspiração contra o crescimento e desenvolvimento de países como o Brasil, China e Índia. Isso há praticamente 40 anos atrás. E esses argumentos vão e voltam. De alguns anos para cá, todos os governos aceitam a ideia de que nós estamos vivendo aquecimento global, e em Copenhague, que foi uma reunião mais mal sucedida, a comunidade internacional acordou, olha, o limite aceitável de aumento de temperatura média é 2 graus Celsius. Hoje muita gente acredita que não é possível, que nós vamos de 2 a 6 graus Celsius. Quer dizer, aliás, nem os países árabes, produtores de petróleo, negam o aquecimento global. O que há controvérsia é que medidas têm que ser tomadas para reduzir as emissões. Eu sou membro do IPCC, sou um cientista que trabalha na área de mudança climática e confesso para você, peito aberto, eu não estou sendo financiado nenhum. E mesmo porque eu não consigo enxergar quem estaria por trás desse interesse. Mas eles falam que estão sendo censurados pela academia, que eles não conseguem publicar. Quer dizer, eu sou censurado, me diga onde você é censurado. Eu tenho artigos rejeitados. Aonde? Quais são as revistas? Quais são os critérios? Porque, senão, quer dizer, essas pessoas fazem aquele script de perseguição, que eles são os novos galileus, que eles trazem novas visões científicas e são discriminados. Tenha paciência. E, honestamente, se aparece um artigo que aponta para o oposto, esse vai ser o artigo que vai estar na primeira lista, na minha primeira prioridade de leitura, porque eu vou ficar curioso. Para sair uma publicação numa revista de grande impacto, não é de noite por dia. Muitas vezes ela reflete anos de amadurecimento científico em determinado tema. Dá trabalho publicar. Dá trabalho. O problema, na verdade, é que tudo isso que esses negadores falam, eles falam na mídia, né? Eles não falam na academia científica. Né? Inclusive, a mídia tem um papel muito importante em relação a isso, porque o público tem realmente dificuldade. Se a gente que está na área tem dificuldade, imagina um público que não acompanha a questão no detalhe como a gente faz. Precisam vender jornais rápidos, né, para pessoas que pensam mais assim na base do instinto e que sentem uma satisfação imediata ao ver uma negação da ciência. O telespectador ou leitor de uma revista, de um jornal, ele normalmente gosta de coisa que atrai a curiosidade dele. Quando apareceu essa ideia de mudança climática, isso era uma coisa que atraía, então vendia jornal. Hoje está virando lugar comum, então talvez venda mais jornal, ou talvez dê mais ibope você questionar a mudança climática. A história, então, que é passada para nós através dos negadores, é de que os cientistas brasileiros estariam sendo comprados por ONGs ou instituições estrangeiras, especialmente do primeiro mundo, para afirmar o aquecimento global e fazer com que o Brasil não se desenvolva, fazer com que o Brasil fique sempre atrelado com o subdesenvolvimento e dependendo dos países mais ricos. O grande problema é que a mesma história é vendida lá fora. O movimento republicano dos Estados Unidos vende a mesma cartilha para lá. Só que qual é a desculpa então? Afinal de contas, os Estados Unidos já são um país desenvolvido. Seria para impedi-los de se desenvolver? Não. A desculpa lá é que o aquecimento global foi inventado para que os Estados Unidos parem de ser os melhores do mundo. É para que os Estados Unidos passem a depender dos outros países. E por isso nós temos que negar o aquecimento global. Ou seja, essa história é tão furada que, dependendo do país em que ela é propagada, a justificativa é diferente. Ela se insere um pouco na mesma lógica das outras teses conspiratórias, que dizem que não existe a AIDS, que dizem que o homem não chegou à Lua, quer dizer, existem muitas teses no Brasil, nem tanto, mas fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, muitas teses como essa, e seguem um pouco essa lógica, né, que é uma lógica de pegar alguns fatos e a partir daí construir teorias, né, sobre esses fatos em que essas pessoas teriam uma interpretação melhor do que a maioria da população e, portanto, eles identificariam as forças malignas que nós, mortais, não teríamos capacidade de verificar. Os republicanos, né, a pessoa de Tea Party abraçou de forma
clara, né? Um troço que, assim, para mim, molécula de CO2 não tem ideologia. Não existe CO2 de direita nem de esquerda. Já que o que importa é a área de atuação, na minha área de atuação existe um movimento que tenta negar evidências científicas também. É o movimento criacionista, que também não tem muito sucesso dentro do mundo científico. Eles seguem basicamente os mesmos padrões dos negadores do aquecimento global. Não publicam nada, apenas reclamam das teorias vigentes, não apresentam nada de novo, e quando eles não conseguem ter as suas ideias ouvidas, dizem que é uma perseguição, dizem que eles são os coitados, de que eles são incompreendidos e esse tipo de coisa. Os paralelos não param por aí, e não sou apenas eu que faço esses paralelos entre os dois movimentos. Bom, então vamos dar uma recapitulada nos paralelos entre os dois movimentos, só para ter certeza de que eu não estou falando besteira, ok? Não, presta atenção que eu vou te explicar. Microevolução é diferente de macroevolução. Microevolução acontece, né? Lá, tá lá o bichinho lá, e o bico dele fica um pouquinho maior, a pena fica mais crescidinha, essas coisinhas assim pequenas acontecem. Agora, macroevolução, tipo, se um elefante vira uma girafa, isso aí não existe. Isso aí é coisa desses ateuzinhos adoradores de imposto que ficam inventando essas coisas de satanás pra te iludir. Não, bicho, tipo assim, microclima, entendeu? O ser humano pode até interferir, moro? Tipo assim, o cara vai lá, acende a churrasqueirinha, liga aquele carrão maneiro pra pegar a mulherada, isso aí até assim, ali pertinho a gente tá a churrasqueira, perto do carro ali, dá uma esquentadinha, cara. Agora, macroclima, cara, afetar o clima do planeta inteiro, você tá doido, isso é coisa de natureba, malucão, esses caras aí, comunistas, essas doideiras aí. E o homem não tem capacidade de afetar o planeta inteiro desse jeito não, cara. Sabe por que você não vê muito artigo defendendo o criacionismo? Porque esses cientistas são todos compactuados, eles só divulgam as coisas que favorecem as coisas de satanás lá que eles querem. Então, se um cientista chega com um artigo aí a favorável à criação para publicar, eles não deixam que a ciência é assim, corporativista, é isso que acontece. É lógico que os artigos defendendo o aquecimento global são a maioria, porque os cientistas são tudo assim, um grupinho, entendeu? Fica lá se favorecendo uns aos outros e eles só querem artigos que defendam as mesmas coisas que eles já pensam, meu. Então quando chega alguém querendo falar alguma coisa diferente, eles imediatamente descartam, não apoia, nega os artigos dele, tudo. É assim que funcionam as paradas, assim que funciona. Esses governos aí, que são todos também adoradores dos encostos, todos querem espalhar o mal do mundo, ficam aí financiando só as pesquisas que favorecem o evolucionismo. Pergunta se você é um cientista criacionista lá, se pede um financiamento no governo, você consegue. Não consegue, eles negam na hora. Por quê? Não serve aos interesses de Satanás. Não, bicho, até acontece mesmo de ter mais artigo falando aí de negócio de aquecimento global, mas sabe o que é isso, cara? Isso é conspiração, isso é por causa desses governos aí, dessas ONG que ficam só dando dinheiro, financiando essas pesquisas por causa de interesse, entendeu? Eles querem, tipo, beneficiar aí, querem beneficiar alguém, entendeu? Ficam financiando essas coisas porque os cientistas de verdade, os cientistas que entendem mesmo do que estão falando, que são aqueles que são contra o aquecimento global, eles não recebem nenhuma verba. Por quê? Porque não favorece aí os interesses aí das coisas aí, pô. Essa teoria de evolução só veio ao mundo para trazer desgraça, trazer coisa ruim, tá? É a partir dela que se justificou aí o ateísmo, o nazismo, o comunismo, o gaysismo e um monte desses ismos aí que vem aqui para destruir o mundo de Deus. Esse papo aí de aquecimento global fica trazendo um monte de coisa ruim pra todo mundo, cara. Fica justificando um monte de gasto, desperdício de dinheiro do governo, essas coisas inúteis. Fica promovendo aí o atraso tecnológico. Fica mantendo dominação cultural do ser humano, dos países ricos sobre os países pobres. Negócio de dor de cabeça, de unha encravada. Tudo culpa desses papos de aquecimento global. Além de tudo, a teoria do evolucionismo é anticientífica, tá? Porque ela quebra o negócio da lei da termodinâmica lá, olha que palavra bonita, ela quebra essa palavra, tá? Porque a segunda lei da termodinâmica lá fala, né, que a ordem não vem da desordem. Isso é impossível, isso é anticientífico. Efeito estufa é a física do impossível, bicho. Como é que vocês acreditam num negócio desse? Esse negócio quebra um monte das leis da física, tipo aquela lá, aquela outra, um monte de coisa, cara. Não tem jeito. Como é que uma partícula tão diluída num planeta desse tamanho enorme vai causar alguma alteração no clima? Isso é papo de doido, cara. E outra coisa, a evolução é tudo baseado em mentira, é só fraude atrás de fraude. Você vê, por exemplo, aí o caso daquele lá, homem lá dos Pit Down lá, e também tem aquele outro, sei lá, tem um monte, eu tenho certeza que tem um monte, você vai ver tudo fraude, tudo mentira. Aquecimento global é tudo fraude, cara. Você viu outro dia mesmo aí, eu pegar aquele cara lá nos Estados Unidos fraudando os resultados pra fingir que existe aquecimento global. Quer prova maior que isso? Que
todas as pesquisas desse assunto são uma fraude, tudo mentira, pra cima de mim, não. Na verdade, o National Center for Science Education nos Estados Unidos já mostrou que os dois movimentos, o criacionismo e a negação do aquecimento global, já estão trabalhando juntos faz algum tempinho. E um movimento estimula que os seus seguidores defendam o outro também, como uma amizade quase colorida entre o Discovery Institute, que se dedica a negar a evolução, e o Heartland Institute, que se dedica a negar o aquecimento global. Mesmo com uma grande incongruência, porque os negadores utilizam o argumento de que há milhões de anos atrás a Terra já passou por mudanças muito piores do que está passando agora, e esses mesmos milhões de anos são negados pelos criacionistas. Ou seja, a parte política começa a se encaixar agora. O próprio Ricardo Felício falou em uma de suas palestras que a ExxonMobil deu 23 milhões de dólares para um congresso sobre a negação do aquecimento global. Porém, o próprio Ricardo Felício falou que isso não é um problema, porque na verdade a ciência como um todo recebe trilhões por ano para afirmar o aquecimento global, ou seja, seria uma coisa muito desbalanceada. Mas o problema é que ele está falando dos trilhões que são usados por governos do mundo inteiro para financiar a ciência em geral. Não é uma verba aplicada com o intuito de defender uma ideia específica. Ao contrário dessa quantia que ele assumiu que a Exxon deu para os negadores do aquecimento global. No caso dos céticos fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, em muitos casos eles estão sendo financiados ou pela indústria do petróleo por aqueles interesses que se consideram afetados pelo reconhecimento da mudança do clima. Isso que eu estou falando é muito fácil de verificar. Quem financia aqui pesquisa é um pouco o que aconteceu durante muitos anos com a indústria do tabaco. A indústria do tabaco, para quem não sabe, durante quase 20 anos, ela pagou pesquisas para provar que o cigarro não fazia mal. E aquelas que davam resultados opostos, ou seja, aquelas que provavam que o cigarro fazia mal, né, que eram quase todas, foram ocultadas pela indústria do cigarro por muito tempo. E foram ganhando tempo, e ganharam muito tempo. Quantas pessoas morreram de câncer em função disso? A indústria petroquímica aprendeu o modus operandi. Algumas pessoas são as mesmas. Craig Singer é um dos picaretas que operou pró-indústria do tabaco na época e hoje campanha negacionista. Inclusive, recentemente saiu um livro sobre Exxon, quer dizer, a força que a Exxon tem no governo americano na definição de política externa americana. Quem é que mais ganha com as emissões? O último balanço aí, né, das revistas especializadas, dá conta de que das 13 maiores empresas do mundo, 11 são ligadas à indústria de combustíveis fósseis. São 8 petroquímicas, incluindo a Shell, a Exxon, a British Petroleum, a Chevron, Texaco. Por aí vai. A chinesa, né, a petroquímica chinesa. Outra é a Companhia Energética da China, com suas térmicas a carvão. E outras duas dessas 13 são do ramo automobilístico, a Toyota e a Volkswagen. Então são 11 de 13. Mas e aqui no Brasil? Será que a indústria petrolífera é a maior interessada em propagar as ideias de negação do aquecimento global? Ou será que aqui nós temos outro grupo mais interessado em negar esse fenômeno? No caso do Brasil, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que no caso do Brasil é muito mais gente que está tendo oportunidade de aparecer e que está tendo, como você mesmo falou, seus 5 minutos de fama. Eu acho que a gente que é financiada por interesses no Brasil. Até aqui, quer dizer, os céticos são algumas poucas pessoas que estão conseguindo um espaço maior, mas que, na minha opinião, representam muito mais a si mesmos do que qualquer movimento, na minha opinião, mais organizado. Sim, realmente, os negadores brasileiros parecem estar sendo financiados principalmente pela sua própria vaidade. Porém, alguns grupos parecem se beneficiar bastante desse discurso deles. A gente pode ir colhendo algumas pistas, por exemplo, que nem quando o Aldo Rebelo propôs a modificação do Código Florestal, um dos tópicos que constavam da primeira versão consistia em negar o aquecimento global. 2. O professor Molion, ele é chamado principalmente para dar palestras na TV Bandeirantes, que é uma rede cujos donos sabidamente estão envolvidos no agronegócio. 3. Uma busca rápida na internet demonstra que a agenda de professores negacionistas muito requisitados, como o Molion e o Felício, envolvem principalmente palestras em faculdades de agronomia, reuniões de grandes latifundiários e produtores rurais e inclusive até palestras na TFP. Quer dizer, se a principal fonte de lançamento de gás de efeito estufa na atmosfera é o desmatamento, tudo que gera o desmatamento está sendo questionado. E no caso do Brasil, você pode ver que a tese conspiratória surge em relação à agricultura brasileira. Mas afinal de contas, por que nós deveríamos nos importar com o aquecimento do planeta? Sendo nós os responsáveis ou não
qual o problema do planeta aquecer? Afinal de contas, a Terra já passou por tantos períodos tão mais quentes ou tão mais frios do que temos agora, que não parece ser realmente uma visão do inferno se a temperatura mudar muito. Bom, acho que dá para começar fazendo uma pequena listinha, então, de quais seriam as consequências mais graves. A primeira, óbvio, seria o aumento da temperatura como um todo, e isso acaba gerando algumas consequências, especialmente no que tange a eventos extremos. Então, aumento do número de tornados, aumento do número de furacões. Uma atmosfera mais quente, ela retém mais vapor d'água. Isso, na verdade, tem dois desdobramentos. Um deles é o seguinte: se ela é capaz de reter mais vapor d'água, você leva mais tempo para saturá-la de vapor e formar nuvens. Então, a tendência é que as secas sejam mais severas. As secas, os veranicos, os períodos de estiagem tendem a ser mais longos. No entanto, uma vez que você atinge a saturação e você produz nuvens, você tem muito mais vapor para condensar. E ao fazer isso, ao ter mais matéria-prima, você tem nuvens mais vigorosas que produzem chuvas mais intensas. Dá uma olhada no site das resseguradoras. Pega essas resseguradoras na internet e vê quanto eles estão estimando os prejuízos do furacão Katrina. E curiosamente, os prejuízos do furacão eles foram sendo gradualmente computados e chegaram pertíssimo da estimativa das resseguradoras. Essas empresas privadas, elas são muito sérias nos seus negócios, porque elas têm que desembolsar toda vez que ocorre uma grande catástrofe, né? E as resseguradoras não estão preocupadas em discutir a evidência científica do aquecimento global, mas elas aumentam o preço dos seguros. Bom, então, como foi falado também, os eventos de seca vão aumentar também, e isso vai acabar gerando vários danos para a agricultura. Ainda que você tenha um ganho de terras agricultáveis na Rússia e no Canadá, por exemplo, que são países muito frios, né, vão ficar menos frios, a quantidade de terras agricultáveis que vão ser perdidas na região tropical, ou seja, exatamente nos países mais pobres, é inacreditável, onde já estão havendo grandes desertificações. Uma outra consequência, mais relacionada agora aos oceanos, é que com o aumento do gás carbônico na atmosfera, esse gás carbônico reage com os oceanos, forma dissociações de íons, e isso gera uma acidificação nos oceanos. Essa acidificação ela é muito danosa, porque ela gera a morte de um monte de organismos dentro do oceano, especialmente os organismos que dependem do ciclo do carbonato, ou seja, corais, conchas de moluscos e de outros animais, porque isso tem a ver com o ciclo da aragonita, que se modifica todo. Então o que acontece? Esses bichos não conseguem mais fazer conchas. Além do que, também o aumento da temperatura dos oceanos faz também com que o próprio oceano mais quente dissolva menos oxigênio, ou seja, ele acaba ficando menos rico em vida. E algumas outras consequências mais pontuais também. Em ambientes temperados, estão observando uma mortandade muito grande de coníferas, basicamente porque, como o período frio está um pouco mais curto, as larvas de besouro de madeira estão sobrevivendo de uma estação quente para outra. Os besouros comem essas árvores no inverno e aí elas já estão mortas quando chega a primavera. E entre outras várias consequências mais regionais. Nós estamos numa situação em que as mudanças climáticas elas são visíveis em tempo de vida humano, mas não é mais uma questão de gerações. Dentro de uma mesma geração. Por este motivo é que é tão perigoso falar que o aquecimento global é uma mentira, porque se o mundo aquecer, exatamente como dizem as previsões mais recentes, quem vai pagar o pato por isso são os países mais pobres, são as pessoas mais pobres, que estão geralmente centradas na área tropical. Inclusive que se justifica até do ponto de vista psicológico. É mais fácil você dizer, não existe problema, que no momento que eu nego o problema, isso não exige de mim nenhuma atitude, do que dizer, temos um problema e temos que ver como vamos resolver. Não, as geleiras não vão todas derreter, não, o mundo não vai se transformar numa fornalha gigantesca e não vai ser o fim da vida. O problema é que esse aquecimento no planeta vai gerar consequências graves para a nossa vida como espécie e para a vida de outras espécies que convivem conosco. Lembrando que para a continuidade da vida como um todo, as espécies isoladamente, todas elas são dispensáveis, inclusive a espécie humana. Então nós já temos uma pegada de carbono na atmosfera que garante o aquecimento do planeta e a elevação do nível dos mares pelos próximos 1000 anos. A gente nunca pode esquecer que você precisa de um período de adaptação. Então a gente tem que ir adequando as realidades e evoluindo. Porque ciência está aí, ela existiu para melhorar a qualidade de vida do homem. Existem os problemas que a tecnologia também pode resolver. Eu acho muito triste que em alguns momentos a evolução ela foi em função de se destruir ecossistemas naturais. Está na hora de... Eu, pessoalmente, quer dizer, eu acho que se
a ciência dissesse, olha, não é a humanidade que está causando aquecimento global, talvez até fosse positivo, porque não exigiria as mudanças que nós temos que fazer num espaço de tempo muito curto. Quer dizer, o motivo de angústia é que o que a ciência está dizendo é o seguinte, olha pessoal, tem que agir agora, não tem mais tempo. E a gente não vê a ação ocorrer. A gente vê muita resistência, muita dificuldade. Eu acho que isso que é angustiante. Em ciência não existe apelo à autoridade. Ou você sabe do que está falando e apresenta argumentos para isso, ou você é desmentido pelas pessoas que têm argumentos melhores. É óbvio que você ser especialista em uma área geralmente indica que você tem mais conhecimento para falar sobre aquilo, mas não quer dizer que você não tem que mostrar as suas fontes ou mostrar as suas evidências. Isso foi dito pelo próprio professor Ricardo Felício no começo das suas entrevistas e no Jô Soares. Só que as pessoas, pelo visto, não entenderam muito bem isso e continuaram acreditando no Felício e no Molion única e exclusivamente por causa da sua área de formação e não por causa dos argumentos que eles apresentavam. Eu cheguei a procurar o professor Ricardo Felício para fazer este vídeo aqui, só que infelizmente eu não obtive resposta aos mais de um e-mail que eu mandei para ele. Por isso eu deixo aqui um convite também para os professores que também quiserem se pronunciar a respeito do tema. Eu gravo as entrevistas e disponibilizo num canal paralelo. Esse canal paralelo eu vou deixar linkado aqui embaixo, onde vão estar todas as entrevistas que apareceram aqui nesse vídeo e vocês vão poder vê-las na íntegra. Na verdade, esse meu vídeo aqui é apenas uma propaganda para que vocês vejam essas entrevistas completas e vejam o que os professores que trabalham na área têm a dizer sobre isso e qual é a argumentação deles. Outra coisa também que eu queria dizer, e isso é algo que eu nunca fiz em nenhum vídeo meu. Pela primeira vez eu quero pedir para, se vocês tiverem gostado muito desse vídeo, que vocês compartilhem ele nas redes sociais, com seus amigos, nas salas de aula, ou onde quer que vocês tenham acesso. Porque a palavra que eu mais ouvi dos professores que eu entrevistei era desserviço, desinformação. E eu espero que vocês possam ter aí uma boa fonte de informação sobre esse assunto. Tá certo? Valeu aí, galera. Obrigadão. E um abraço. A queda Quando apareceu esse ideia de mudança climática, isso era uma coisa que atraía. Do IPCC de degelo ártico estão sendo consideradas. Isso trata a vida, isso a gente aprende e ensina. O furacão, eles foram sendo gradualmente computados e chegaram pertíssimo. Dá uma dançadinha.
melting, hotter than hell. Extremes events increasing, hotter than hell. Even more than before.